Bom dia, hoje 24 de abril de 2025, uma quinta-feira, seguindo com o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje começaremos o capítulo 3 dessa carta de Paulo aos Romanos. Nós já estudamos o capítulo 1, capítulo 2, e na verdade o capítulo 3 é uma sequência do que nós conversamos na última live, a live de ontem, quando Paulo fazia, ou melhor dizendo, chamava a atenção dos cristãos de Roma, dos cristãos judeus, dos cristãos não judeus, ou seja, gentios, sobre o comportamento, sobre a crença e o comportamento, sobre o ato externo, ou seja, sobre o ritual e sobre o corpo doutrinário, por assim dizer. Então Paulo fazia uma crítica dizendo que não era o fato de estarem circuncisos que determinava o cumprimento das escrituras, né? Ou seja, dos mandamentos. Então ele fazia essa crítica tanto aos gentios e principalmente aos judeus. No capítulo 3, Paulo segue com a mesma característica, né, da mesma forma fazendo essa crítica, né? Então diz o capítulo 3, começando lá no versículo 1, o seguinte: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o homem, segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Essa frase é um salmo, na verdade, né? É o Salmo 51, versículo 4. Mas se nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem, diz Paulo. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Aparentemente é confusa. Como eu disse, Paulo trabalha muito com jogo de palavras. Aparentemente, essa fala de Paulo, esse trecho, é confuso, não dá para entender. Dá para entender. Se nós entendermos o contexto no qual Paulo estava, o objetivo das suas falas e a cultura hebraica, principalmente a estrutura literária, a forma da construção, digamos, das frases, e entendermos que Paulo traz elementos do Velho Testamento, traz elementos aqui dos Salmos. Ele aqui nessa passagem, ele traz alguns elementos do Deuteronômio, dos Salmos, principalmente, para poder explicar o fato que nós falamos na última live. Veja, ele diz aqui no versículo 1 desse capítulo 3, qual é, pois, a vantagem do judeu? Por que ele faz essa pergunta? Porque antes ele vinha dizendo que os judeus tinham o conhecimento da lei, que os judeus praticavam a circuncisão, ou seja, que eles tinham condições melhores de viver condignamente, viver respeitando os mandamentos, viver segundo as Escrituras. Então, por isso ele faz essa pergunta. Qual a utilidade da circuncisão? É a segunda pergunta que ele faz. Porque se o circunciso
não segue as regras das Escrituras, do que adiantaria então ele dizer-se circunciso? Então ele faz essas duas perguntas. Qual é a vantagem em ser judeu comparando aos gentios? Porque um gentio que segue as Escrituras e não é circunciso faz mais do que um judeu que segue as Escrituras que não segue as Escrituras e é circunciso. É isso que Paulo estabelece para fazer essas duas perguntas. Então ele pergunta qual é, pois, a vantagem do judeu. Depois ele pergunta qual a utilidade da circuncisão. Ok. E aí ele mesmo vem respondendo. Muita. Ou seja, qual a vantagem de ser judeu? Muita. Ele responde. E diz assim, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Essa frase que Paulo diz, por que tem muita vantagem? Porque o ensinamento ao qual eles tiveram acesso explica sobre a vida, explica sobre o porquê, explica a relação de Deus para com os homens, explica a relação dos homens para com Deus, explica a relação das pessoas entre si. Então era um povo que teve acesso a informações, por assim dizer, entre aspas, divinas. Então era vantajoso? Sim, desde que seguisse as suas orientações. Então ele diz, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Isso está lá no Deuteronômio, lá no quinto livro do Pentateuco Mosaico. Está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 58, quando ele vai trazer essa ideia que foi confiado aos judeus os oráculos de Deus, ou seja, oráculos aqui não é no sentido místico da palavra, a mensagem, o ensinamento. O que nós temos? As tábuas da lei, aquela ideia trazida por Moisés, ou entregue a Moisés, segundo a tradição. Então eles tinham ali, por isso era vantajoso, não no sentido de orgulhosamente, soberbamente, que no final acabou, que passou a ser, naquela época, um povo soberbo, naquela época. E, na verdade, deveria ser um povo altamente prestativo, por conhecer os mandamentos, por ter recebido as leis. E por isso que Paulo evoca o Deuteronômio. Ele evoca o capítulo 4, versículos 5 a 8, desse livro Deuteronômio, ao dizer, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Só que depois ele faz uma outra pergunta. E daí? E daí? Quer dizer, tudo bem, tem vantagem em ser, foi conferido a eles os oráculos, os ensinos, a mensagem, mas e daí? Por que ele faz essa pergunta? E daí? Por causa do que ele disse anteriormente. São circuncisos, mas não seguem os mandamentos. São circuncisos, mas não seguem as Escrituras, na forma que ela estabelece. Então por isso ele faz essa perguntinha no versículo 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Aqui agora ele vai trazer a ideia que não se pode olhar o corpo doutrinário, criticá-lo por causa do comportamento de alguns. Por isso ele dizer, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ou seja, o fato de alguns não seguirem como deveriam, quer dizer então que aquelas regras de Deus se desfizeram? Ou se desfariam? Ou não seriam mais aplicadas? Então ele faz essa provocação. É como se estivesse falando, e não está, mas como se estivesse falando do livre-arbítrio. A lei de Deus, ela é única. Cumprindo-a ou não, ela é única. Ponto. As leis de Deus, que
chamamos de leis naturais, elas não se modificam pela vontade das pessoas. Pode as pessoas adulterar as leis, criar interpretações próprias, mas elas não deixarão de ser, porque são leis naturais. Por exemplo, leis físicas, a lei da gravidade, por exemplo, lei da movimentação dos corpos, por exemplo. E daí? Quer dizer, podemos não acreditar na lei da gravidade, mas ela continuará existindo. Podemos negar a lei da gravidade, mas ela continuará existindo. Então, as leis morais são da mesma forma. As pessoas podem não amar as pessoas, mas a lei do amor prevalece. A lei do amor prevalece. As pessoas podem não respeitar as pessoas, as outras, mas a lei do respeito permanece. Então é isso que Paulo está dizendo, que não é por causa de não cumprir as leis de Deus que as leis de Deus serão revogadas. Não. Pode até existir uma religião que diga é permitido matar, mas matar continuará sendo errado. Pode existir uma lei civil, uma lei religiosa que diga pode furtar, mas furtar será sempre errado, porque prejudicará alguém. É esse o caráter da lei natural. A lei natural não precisa de regulamentação. Ela é a própria regulamentação. Mesmo que haja uma lei que diga pode furtar alguém, se furtar alguém, prejudicará alguém, mesmo que a lei deixe, prejudicará. É essa a lógica da lei divina. São leis que são imutáveis. Por quê? Porque em quaisquer épocas, se praticarmos o ato ali indicado como não devido, ele continuará não devido. Se a lei fala que não podemos agredir as pessoas, mesmo que a lei natural, mesmo que uma lei humana, uma lei civil, diga pode agredir, será uma agressão, machucará alguém. Então a lei natural, ela mostra a integridade da existência humana. Ou melhor dizendo, ela trabalha para a integridade da existência humana. E não é pelo fato de não seguirmos que a lei vai deixar de existir. Não é pelo fato de religião A, religião B, criar outras leis que são temporárias e aplicáveis a um determinado povo e circunstância, que a lei de Deus foi alterada. Por isso que quando olhamos o decálogo, quando olhamos ali os mandamentos, amar a Deus, né, quando olhamos lá o não matarás, o não roubarás, o não adulterarás, o honrar pai e mãe, se nós olharmos tudo isso, nós veremos que são naturais, são comportamentos da natureza, que, descumprindo-os, nós afetaremos, machucaremos, prejudicaremos alguma pessoa. Então a lei de Deus, ela não é proibitiva, ela é educativa. Ela nos educa. O olho por olho, dente por dente, que seria a pena de talhão, ela nunca gerará paz. Porque se a mim me dá o direito de revidar, o outro passa a ter o direito também. Então, é esse o elemento central que o apóstolo Paulo quer colocar quando ele diz assim: se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Não é o fato da criatura não respeitar o Criador que o Criador deixará de existir ou deixará de respeitar as criaturas, ou suspenderá, abolirá, né, abrogará as suas próprias leis, porque são leis eternas, que aliás é uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, a questão 615 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta: a lei de Deus é eterna? E eles respondem: eterna e imutável, como o próprio Criador. E por que imutável? Porque elas tratam de um conceito natural,
da natureza. Tal qual a lei da gravidade é imutável. Tal qual a lei da movimentação dos corpos é imutável. A lei de ação e reação é imutável. Não é que é proibido mudar, é que é impossível mudar, porque são da própria natureza. Por isso é que estabeleceu-se, numa forma didática por Kardec, as leis morais contidas lá no Livro dos Espíritos, da questão 614 à questão 919, mostrando justamente a lei de adoração, lei do trabalho, lei do progresso, lei de sociedade, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de justiça, amor e caridade. 10 leis. Didaticamente, não quer dizer que são só 10. Por fins didáticos, digamos como o decálogo, didático. São leis naturais. Viver em sociedade, nós vivemos, não é porque uma lei humana diz que temos que viver, é porque é da natureza, como dizia Aristóteles, o homem é um ser gregário. Por natureza nós buscamos a convivência, tanto que temos o elemento fundamental que é a família. Então já é da natureza. A liberdade de se expressar, liberdade de pensar, inclusive lá eles tratam sobre liberdade de pensamento e liberdade de consciência. Porque a liberdade de expressão ela existe, até o limite que começa a liberdade do outro. Aliás, toda liberdade é assim. Toda liberdade ela guarda um limite, o limite que começa a liberdade alheia. Porque senão deixou de ser liberdade, passou a ser de invasão. Então, a liberdade de consciência, ninguém pode ferir a consciência de outro. A liberdade de pensamento, a liberdade de ação, sim, ela tem limites, porque a minha ação não pode prejudicar outras pessoas. Então, a minha liberdade não pode ir a um nível que prejudica a liberdade alheia. Agora, a liberdade de consciência, aviltar consciências é transgredir a lei de Deus. Então, a lei de igualdade, a igualdade relativa, a igualdade em termos de direitos, respeitos e tudo mais, a lei de conservação, a lei de reprodução, a de destruição no sentido de transformação, como dizia Lavoisier, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei de adoração, que é essa relação entre criatura e criador, a lei do trabalho, como ocupação útil, que nos faz sermos úteis à sociedade com o trabalho que desenvolvemos, pois o trabalho tem, além da utilidade para fins de sobrevivência, de manutenção, também precisa ser útil no sentido de promover as outras pessoas. Dizem os benfeitores espirituais que toda ocupação útil é um trabalho, daí pressupõe-se que podemos chamar de trabalho somente aquilo que for útil. Então o trabalho não é para o enriquecimento das pessoas em detrimento do crescimento alheio. Bom dia, Maurício. Está dizendo aqui que surpresa, né? Boa só, poder ouvir a palavra logo pela manhã. É que eu tirei uns diazinhos de férias, Maurício, só 10 dias, e eu estou aproveitando durante esses 10 dias, até o dia 2 de maio, eu fazer esse estudo às 9 da manhã, né? Então, estou aproveitando para dar utilidade às minhas férias, né? Que também não é só para descanso físico, mental, é para a gente trocar de atividade, né? Quando trocamos de atividade, oxigenamos o nosso pensamento. Então, fica um pouco menos agora o trabalho profissional e dedico-me mais a esse trabalho, que é uma ocupação útil, né? Esse trabalho, né? Então, estou só aproveitando, Maurício, explicando, né? Então, é importante nós entendermos que quando se fala na imutabilidade da lei de Deus, está se falando não em proibição, de mudança ou em cristalização. Está se falando que são imutáveis e eternas pela natureza delas, ou seja, são naturais. São leis educativas e naturais, que em qualquer momento, são aplicáveis. E quando então os benfeitores
aqueceram a essa proposta kardeciana de colocar 10 leis, não, eles disseram que não são só 10, mas que aquelas dariam uma ideia geral. É para mostrar isso. Né? Todos nós devemos, em qualquer época é necessário o trabalho. A oração é algo da natureza. Mesmo que os ateus não orem no sentido religioso da palavra, tem os seus momentos reflexivos. E assim todos os conjuntos. Então, quando Paulo vai dizer isso, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ou seja, só porque nós queremos as leis de Deus serão mudadas? As naturais? Porque existem leis que são leis humanas e atribuídas a Deus. Essas mudam. Essas com o tempo mudam. Porque não são leis divinas, são leis humanas, revestidas de caráter divino. E aqui, no Velho Testamento, no Decálogo, no Pentateuco, nós temos várias delas. Por exemplo, a circuncisão é uma lei humana, de caráter de saúde. Uma lei que diz não comer sem lavar as mãos, é uma lei humana, regra de higiene. Então são elementos humanos revestidos de caráter divino. Essas com o tempo mudam. Se nós olharmos a ferro e fogo algumas estruturas da lei do Velho Testamento, nós transgrediremos outras leis atuais. Lá, por exemplo, não se pode plantar lado a lado culturas diferentes. Não se pode costurar um mesmo pano com duas agulhas diferentes. E a pena é severíssima se fizer isso. Então veja, são leis características de um povo no momento por uma necessidade e que deu caráter divino para que houvesse a respeitabilidade. Agora existem leis que a nossa consciência, que a nossa razão, ao analisá-las, perceberemos que não são temporárias. São perenes. Amar é uma lei de Deus. E é perene. Então, quando Paulo traz isso, ele faz essa provocação para a pergunta. De maneira nenhuma, diz o versículo 4, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Deus é verdadeiro. Na verdade, é a verdade em si, né? Agora, muitas vezes, nós, as pessoas, é que criamos esses problemas, querendo revestir de divindade aquilo que é da humanidade. E aí ele cita um salmo, que é o Salmo 51, versículo 4. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Ou seja, aqui o Salmo está dizendo que nós queremos que as nossas próprias ideias prevaleçam. E ele segue, mas se a nossa justiça traz a lume, a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Ou seja, se o nosso comportamento destona daquilo que a lei de Deus estabelece, daquilo que a nossa consciência estabelece, o que dizer? Ou seja, é a lei de Deus que está errada ou é o comportamento que está errado? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? E aqui Paulo diz, falo como homem, ou seja, esse quer dizer, o meu entendimento. Até foi colocado entre parênteses aqui pela exegese. Certo que não, ou seja, porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Certo que não. O que ele quer dizer aplicar sua ira? As consequências da lei. Porque Deus não pune. As leis de Deus têm as suas aplicabilidades e a não aplicabilidade gera consequência, como a aplicabilidade também gera consequência. É como se eu pusesse a mão no fogo. Eu ponho a mão no fogo, existe alguém que vai dizer, olha, agora o fogo queimará a sua mão? Não, é imediato. Pus a mão no fogo, eu sinto o calor e tiro. Porque ação e reação.
Então a lei de Deus, ela trabalha com ação e reação, dentro daquela lei newtoniana. Toda ação gera uma reação contrária, de igual força, de igual potência. Então a lei de Deus não é imposta para dizer, vou puni-lo. Não, ela é a coerção, ou melhor, a sanção da lei, a sanção aplicável, é consequência da atitude contrária. Assim como se eu puser a mão no fogo e eu me queimo, quando eu transgrido a lei, eu me prejudico. Porque transgredi a lei de Deus. Então há um processo. É a questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta o que se entende por lei natural, os benfeitores dizem, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, as leis de Deus são só para a felicidade, única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. Veja, deve ou não deve, não quer dizer pode ou não pode. Deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Infeliz. O que é a palavra infeliz? Prefixo in. Prefixo in. Negação. Eu nego a felicidade quando eu me afasto da lei de Deus. E se olharmos a questão 621, onde está escrita a lei de Deus, é a pergunta, os Espíritos responderam, na consciência. Então, se a lei de Deus é para a nossa felicidade, e a lei de Deus está na consciência, onde estará a nossa felicidade? Na consciência. Uma consciência culpada nos faz infeliz. Nego a felicidade. Então, nego a lei de Deus. Quando não vivo a lei do amor, por exemplo, estou negando a lei de Deus. E o que gera como consequência? A amargura. Todo egoísta é amargurado. Todo indiferente é amargurado. Todo egoísta é mal-humorado. Todo orgulhoso é mal-humorado. Todo orgulhoso é de difícil convivência. A consequência está aí. É Deus punindo? Não. A amargura vem do egoísmo. O egoísmo transgride a lei de Deus, a lei do amor. Então veja como Paulo, com outras palavras adotadas à época, está nos trazendo esse ensino cristalino. Cristalino. Se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Certo que não, diz ele. Ira, entendamos bem, a consequência. Imagina, Deus irado. Se Deus se irasse, ele não seria Deus. Aqui, por isso ele escreve aqui, falo como homem. Ou seja, não compreendendo a elevação de Deus, a gente reduz Deus ao nosso tamanho. Em vez de tentar nos elevar para o encontro com Deus, nós reduzimos Deus para o encontro conosco. E esse reducionismo acaba que nós colocamos em Deus defeitos que são nossos e não dele. Deus nunca poderia ser exclusivista. Deus nunca poderia ser egoísta. Quando eu digo exclusivista, Deus criou todas as pessoas e escolhe só um povo para ele. Isso é exclusivismo. Deus não poderia ser egoísta. Deus não poderia ser irado. Ira, um dos, entre aspas, pecados capitais que a cultura acabou criando. Então, nós colocamos em Deus defeitos que são nossos, por não compreender a incoluminidade de Deus. Deus é incólume, mas nós não entendemos e trazemos para nós. E aí usamos esses termos, ira de Deus, punição por Deus. Deus é onisciente, ele sabe tudo o que faremos. Deus é onipotente, ele pode tudo, inclusive evitar que erremos. Agora imaginemos, Deus sabe que erraremos, pode evitar que erremos, não evita e depois nos pune? Isso não seria a justiça de Deus? Isso seria pior que a justiça humana. Então, a gente precisa aprender nós precisamos aprender a nos abstrair dos nossos próprios conceitos e crenças
quando nos referimos a Deus, para não colocar em Deus aquilo que é característica nossa. A Denise diz aqui, por isso a confusão com somos em imagem e semelhança de Deus. Sim, somos. Esse é o versículo 27 do capítulo 1 do Gênesis. Mas se olharmos os benfeitores espirituais, nós veremos isso. Questão número 1 e questão 76, Denise, do Livro dos Espíritos. Na questão número 1 perguntou-se, que é Deus? E responderam, inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. O que é supremo? Que está acima. Se está acima é porque há abaixo. Então Deus é a inteligência suprema. Então existem outras inteligências. Porque senão a resposta seria Deus é a inteligência única do universo. Mas a resposta não foi Deus é a inteligência única. A resposta foi Deus é a inteligência suprema. Então existem outras. E quais são essas outras? Questão 76. Que definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. Povoam o universo dentro e fora da matéria. São os seres inteligentes. Vejamos que na questão número 1, inteligência é substantivo. Na questão 76, inteligência é adjetivo. Olha que interessante. Em nós, inteligência é uma qualidade. Em Deus é essência. O que é um adjetivo? É aquilo que deriva de um substantivo. É uma qualidade extraída de um substantivo. Não estou fazendo análise sintática. Porque se fosse análise sintática, nós diríamos que adjetivo é aquele que qualifica o sujeito. Não é isso. Estamos analisando em termos morfológicos. O adjetivo são qualidade, é uma qualidade advinda de um substantivo. Por exemplo, inteligência é o substantivo que gera a qualidade inteligente. Perfeição é um substantivo que gera a qualidade perfeito. Bondade é um substantivo que gera o adjetivo bondoso. Então, se nós olharmos, nós somos semelhantes a Deus em que sentido? O que Deus é em essência, Ele nos deu em qualidade. Deus é a inteligência, Ele nos deu a condição de sermos inteligentes. Deus é a perfeição e nos deu a qualidade de nos aperfeiçoar, ou seja, a perfectibilidade. Somos perfectíveis. Da perfeição que é Deus, Ele nos deu a condição de sermos perfectíveis, ou seja, podemos nos aperfeiçoar. Então a semelhança existe, porque todo Criador põe na sua obra a sua característica. Por isso, quando vemos um quadro, por exemplo, vemos lá uma Santa Ceia pintada por Da Vinci, ou o próprio quadro da Mona Lisa, que é o mais conhecido, nós podemos, por um processo chamado metonímia, dizer o seguinte, em vez de dizer eu vi o quadro da Mona Lisa, eu posso dizer eu vi Da Vinci. Por que eu posso dizer eu vi Da Vinci? Porque um quadro pintado por Da Vinci coloca no quadro as características que permite-nos olhar os quadros e dizer, ó, esse é de Da Vinci, esse aqui é de Rafael, esse é de Da Vinci, pelas características. Então Deus nos deu características. A perfectibilidade é uma delas. O que é a perfectibilidade? A capacidade de nos aperfeiçoar. E só temos a capacidade de nos aperfeiçoar porque Deus, sendo a perfeição, nos deu essa capacidade como qualidade. Só somos inteligentes porque a inteligência suprema nos deu essa qualidade. Então, por isso sim, simbolicamente, somos imagem e semelhança de Deus. Aqui Maurílio diz, o que não se sabia, usava-se o nome Deus como a lei da gravidade, a energia? Sim, e não está errado dizer tudo vem de Deus, porque as leis naturais são leis divinas. Todas as leis físicas. Kepler, quando desenvolveu lá o estudo da movimentação dos astros, ele apenas descobriu a lei, ele não criou a lei. Johann Kepler, ele descobriu a lei da atração, dos astros e movimentos. Newton descobre a lei da gravidade, ele não cria a lei da gravidade. A criação está no divino, a descoberta está no humano. Então é nessa lógica, né? E Paulo, veja, trabalhava não com essas palavras, mas trabalhava tudo isso. E diz ainda, no versículo 6,
6 ainda. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Ou seja, se nós quisermos impedir Deus, as leis de Deus pelas nossas vontades, como então que regulará o mundo? Esse julgará é o aspecto da regulação. Como se regulará se não houver a origem dessa lei? Se as leis de Deus fossem mutáveis, Deus seria mutável. E Deus sendo mutável, ele não poderia ser Deus, porque Deus é o perfeito, é a perfeição absoluta. É a perfeição, desculpa, não tem como ser perfeição absoluta. Se não for absoluta, não é perfeição. Deus é a perfeição. Então ele não está em processo de melhoramento. Deus não está em processo de evolução, porque senão não seria Deus. Deus é o pronto, é o incriado pronto. É essa a lógica. E aí no versículo 7 ele diz: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Condenado não quer dizer responsabilizado. Aqui vem bem ao encontro de uma frase trazida por Jesus. É necessário que haja um escândalo, mas ai daquele por quem se deu o escândalo. Então nessa frase de Paulo, do versículo 7, nós podemos encontrar aqui a questão do dolo e da culpa. Os gentios não conheciam a lei, não sabiam dos mandamentos. A eles não poderia ser imputado o dolo de não cumpri-los, mas a culpa de não cumpri-los, por desconhecimento. Há um atenuante. Aos judeus, conhecedores da lei, o não cumprimento da lei seria dolo. Catarina pergunta qual capítulo 3. Começamos ele hoje, Catarina. Veja, conhecer e não fazer é doloso. Não fazer por não conhecer pode ser culposo. E isso encontramos eco no item 11 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Lá no capítulo 11 diz que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes, em função da agravante ou da atenuante que gerou o fato. Veja, a mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes, em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Errar com conhecimento de causa por vontade é agravante. Errar por desconhecimento é atenuante. Culpa, dolo. Então aqui nesse versículo 7, está dizendo isso. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Falando aos gentios, falando aos judeus. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Aquele que diz assim, com conhecimento de causa. Então, nesse conjunto aqui, nós temos Paulo nos falando, arrematando, digamos assim, ainda vai continuar depois, no próximo encontro, nós falaremos, a partir do versículo 9, ele vai arrematar aquilo que ele vinha falando. Precisamos, mais do que conhecer os mandamentos, praticar os mandamentos. Mais do que conhecer as escrituras aqui na linguagem judaica, viver as escrituras. Mais do que exterioridade de rituais, temos a interioridade no sentimento. Aqui Paulo vai arrematando. Ele falou sobre a indesculpabilidade dos judeus, ele falou sobre o verdadeiro israelita, agora ele responde àquelas objeções, aos que faziam objeções, os que colocavam óbices a essas ideias paulinas. Ele falou da idolatria, ele falou que gentios conhecedores também são igualmente culpados se não cumprirem. Então está chamando, veja, tudo isso é introdutório da carta de Paulo.
Depois, mais à frente, ele vai falar coisas outras mais profundas sobre a fé, a justificação e tudo mais. Mas até esse capítulo 3, ele está introduzindo, primeiro saudando, depois explicando o comportamento e aí rebatendo objeções. A Denise diz, mas não existem pessoas que fazem o mal achando que é o bem? Sim, e é isso que Paulo coloca como elemento de desculpa no capítulo 7, no versículo 7. E se nós formos lá no capítulo 7, Paulo também vai dizer isso. Vou lá para vocês verem, que interessante, boa pergunta. Lá no capítulo 7 dessa carta aos Romanos, Paulo vai dizer assim, porque eu sei, versículo 18, capítulo 7, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. No versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, muitas vezes, nós praticamos por desconhecimento, por confusão de entendimento. Tudo isso é atenuante, mas óbvio que todo mal gera consequência. E aqui podemos ir mais profundo um pouco, Denise, sobre a ideia filosófica do mal. Como bem coloca no capítulo 3 do livro A Gênese, não o Gênesis bíblico, o mal é ausência de bem, assim como a sombra é ausência de luz. Então, se eu não pratico o bem, o mal se estabelece. O mal é derivado, ou seja, derivado do bem não feito. E existe o mal praticado pela pessoa. Ou seja, quem criou o mal é o ato da pessoa, não é Deus. Agora existe a antinomínia, que seria o quê? Se eu não tenho a luz, a sombra estabelece. Mas eu não tiro a sombra, eu só acendo luz. Então, se eu não pratico o bem, o mal se faz. Se eu então quero tirar esse mal, que eu faça o bem, que é um conselho de Paulo que está aqui também na carta aos Romanos, lá no capítulo 12. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, dizia ele. Então, muito oportuna a sua observação, né? Aqui o Maurílio diz, conhecer, entender, querer praticar e não conseguir por nossa dificuldade humana. Sim. O importante aqui é a sequência, é a tentativa, é a continuidade, né? Aí eu sugiro lá, Maurílio, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 2 ou 3, que fala, reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Esforços. É importante isso, entendemos isso. E até sugiro que leiam o item 10 do capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Homem no Mundo. É muito interessante esse texto, que nos indica bem como nós podemos nos portar aqui no mundo, mantendo as alegrias materiais sem afetar a estrutura consciencial, a estrutura espiritual, né? Então é isso. E dessa forma, então, nós encerramos esse comentário de hoje, que fizemos o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. E amanhã, né, às 9 da manhã, nós seguiremos no versículo 9, né, com esse estudo, então, da carta de Paulo, né? É importante percebermos isso. Então, resumindo, o que Paulo está respondendo às objeções? Que não é pelas nossas vontades que as leis divinas serão alteradas, porque elas são inamovíveis e são imutáveis, porque são eternas. Leis naturais, não as leis humanas revestidas de divindade, mas as próprias leis naturais. E onde buscamos as leis naturais? Na estrutura de consciência. Bom, espero que tenha clareado um pouco, né? Por isso eu gosto sempre de iniciar fazendo a leitura do texto, e aí mostra aquela confusão que aparentemente aparece. E aí depois nós vamos, que aparentemente nos chega. E depois nós vamos pegando ponto a ponto e desdobrando e entendendo que o texto aparentemente confuso não é nada confuso. E aí também eu encerro com a leitura do texto depois da explicação.
Aqui a Catarina diz, começa hoje nosso estudo às 18, sim, às 18 teremos um outro estudo também diário. Eu já pus lá no meu Instagram as datas, que é sobre uma breve viagem muito superficial sobre a história do cristianismo. Mas então, encerrando, como eu gosto de fazer, eu começo lendo o texto, depois explicando e depois lendo novamente, já com as explicações feitas, o que permite-nos entender, dar mais clareza ao texto. Então voltemos para a leitura encerrando. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo como homem? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses, aí sim, é justa. É essa a ideia. Esse é o texto que nós conversamos hoje. Muito obrigado a vocês pelo companheirismo de estar aqui acompanhando comigo, né, nessa manhã. Se Deus quiser, amanhã às 9 estaremos de volta para seguir com esse estudo, e assim o faremos, né, até dia 2 de maio, porque depois eu volto ao trabalho profissional e já não dá mais para fazer essas lives pela manhã, porque eu tenho meu trabalho profissional. Então, aproveitando, dando valor, dando utilidade a essas fériasinhas de curto prazo, ok? Às 18 horas, sim, começaremos uma sequência de estudos sobre o cristianismo, né? Vamos dizer assim, o cristianismo através dos séculos, vamos dizer assim. Mas é um estudo, digamos, mais de tomada de um conhecimento do que um aprofundamento. Porque para aprofundar, aí eu diria que levaríamos muito tempo. Eu coloquei no meu Instagram, inclusive, a bibliografia, né? A foto dos livros que ajudam vocês, né? Como ajudou a mim e ajudam a mim, a compreender um pouco mais essa trajetória do cristianismo, para que sejamos mais racionais em relação à religião e em relação aos religiosos. Seria essa a ideia. Fiquem com Deus, Deus abençoe, um ótimo dia, e que nos encontremos, se Deus quiser, amanhã para a continuidade desse estudo. Até!